Olá, turma! Sou o professor Raimundo Nonato. Iremos trabalhar hoje com a turma terceira etapa EJA do ensino fundamental. Nosso tema de hoje é gases oxigênio e a combustão. No processo da respiração dos seres vivos, há a liberação de CO2, que é o gás carbônico, onde as plantas e as algas, elas utilizam esse gás carbônico e, através do processo da fotossíntese, liberam para a atmosfera o O2, que é o oxigênio, e assim os organismos vivos vão utilizar, e dessa forma há a possibilidade da renovação desse gás na atmosfera e continuamente o ambiente permanece ativo e os seres vivos conseguem sobreviver nesse ambiente. Aqui a gente vê o seguinte experimento: uma vela acesa está liberando energia para o ambiente, consequentemente está consumindo o gás oxigênio que está aqui dentro, quando ela é coberta por um copo. Então o que acontece? Enquanto há oxigênio aqui dentro desse espaço, a vela permanece acesa. Consequentemente, assim que esse oxigênio ele é totalmente consumido e liberado através desse processo de queima, gás carbônico e outros gases para o ambiente desse copo, a vela ela vai apagar. Então, nós percebemos que enquanto a chama é porque tem oxigênio que está alimentando essa chama. Quando não tem mais oxigênio, essa chama ela é apagada. Então, esse processo de queima nós chamamos de combustão, ou seja, onde a parafina dessa vela ela vai servir de combustível, certo? O oxigênio que aqui está é chamado de comburente. Tá? Então, para que aconteça a combustão, é necessário ter o combustível, no caso aqui a parafina, como exemplo, ter o oxigênio, que é o comburente, e, consequentemente, uma chama para iniciar a reação nesse processo. O que nós vemos no processo de queima, certo? Onde aqui está sendo utilizado o gás como combustível, o oxigênio que está no ambiente como comburente, consequentemente, a liberação de CO, o monóxido de carbono, a água e o CO2 para a atmosfera. Nessa outra imagem vemos a queima de um palito de fósforo e, consequentemente, o que está acontecendo internamente com as moléculas. Para que isso possa acontecer, há uma quebra dessa estrutura que compõe esse combustível. Essa chama, que é mantida pela presença de oxigênio e o palito em si é o combustível, esse processo de combustão faz com que aconteça a quebra de algumas moléculas devido a essa temperatura, esse aquecimento, consequentemente liberando para a atmosfera novas substâncias. Lavoisier, ele, através de seus estudos, ele percebeu que esse processo de combustão ele ocorre quando há a combinação do oxigênio. Essa combinação com outras substâncias faz com que ocasione uma liberação de calor em curto espaço de tempo e assim liberando também outras substâncias para a atmosfera. Quando há situações em que ocorrem incêndios, por exemplo, tipo na fumaça tem algumas substâncias que faz com que as células não consigam captar o gás oxigênio. Tudo que sofre combustão, ele libera calor, ou seja, libera energia. Bom, novamente a gente percebe aqui a vela, quando ela está acesa, combustível, no caso aqui a parafina, ela ser totalmente transformada, devido porque no ambiente há uma grande concentração de comburente. A liberação de outros gases aqui dentro, tipo CO2, faz com que essa vela apague, porque não tem mais comburente. Então, todo o processo de combustão ele libera energia química, né? E essa energia química ela está armazenada no combustível. Essa energia é liberada em forma de calor e luz. Com essa energia da combustão, o que acontece? O ser humano ele aproveita, né, para realizar várias atividades e também fazer com que utilize os seus veículos, né, e também produza mais, e isso faz com que ele possa sobreviver de uma forma mais eficiente. Claro, é evidente que alguns combustíveis também eles ocasionam situações agravantes para o meio ambiente. A questão da poluição do ar libera para a atmosfera substâncias que ocasionam mudanças no clima, aumento de temperatura. Essa energia química também ela pode ser liberada pelas usinas termoelétricas, certo? Essas usinas termoelétricas elas são utilizadas de uma forma que
em que elas transformam a energia de combustíveis, como carvão mineral e o petróleo, em energia elétrica. Ou seja, para você ter uma ideia, o veículo, por exemplo, quando ele utiliza a gasolina, essa gasolina ela vai sofrer um processo de combustão ao ter o contato com o oxigênio. Essa energia produzida faz com que o veículo acenda os faróis, que é a energia luminosa, ocasiona energia cinética, que é energia de movimento, energia sonora, que ele emite quando está ouvindo músicas. Então, para você ter uma ideia, essa energia química que está armazenada nos combustíveis, elas são essenciais para o desenvolvimento e sobrevivência dos seres vivos, não é isso? Assim como também os alimentos, eles têm energia química que é armazenada através da energia do sol pelo processo da fotossíntese. Para você ter uma ideia, a importância dessa energia para os seres vivos e a sua sobrevivência. Bom, nessa aula de hoje nós falamos do gás oxigênio e do processo da combustão, onde o processo da combustão ela acontece principalmente quando há o combustível e o comburente. No caso, o combustível é tudo aquilo que pode ser queimado, liberar energia na forma de calor e luz. Essa energia que está armazenada nos combustíveis é chamada de energia química. Vimos também que essa energia química ela é aproveitada pelos seres humanos para a realização das suas atividades e também que essa energia química ela pode ser produzida também pelas usinas termoelétricas, aonde essas usinas elas transformam a energia dos combustíveis, como por exemplo o carvão e o petróleo, em energia elétrica.